tem várias razões que a Loud veio mais preparada. Isso eu comentei pra ele falar, tá falando depois. Na minha stream, quando me perguntaram, eu não tive aqui no pré de vocês, mas eu já tinha comentado. Infelizmente. Mas Tava tava fazendo good. certo. Eu tinha comentado que eu achava que a Loud tinha uma ligeira vantagem. Eu não colocava tanto, mas aconteceu com a Loud o que acontece com muitas equipes que vêm da Lauer, porque não é necessariamente da Lauer. Mas foi o que a Red fez também recentemente. No primeiro Que split. Pegar o embalo da retomada, que é inclusive o nome do show também, é a retomada. De vir logo passando de baixo com dificuldade, perde pra PEN de 3-2. Sim. A PEN conquista a vaga. E eles falaram no Tropas Liberadas que Team roubou, que tomaram um nó tático. Foi essa a palavra deles. Tomamos o nó tático da PEN. Mas aprendemos. Aprenderam. Então, aí eu acho que já entra na parte de jogo mesmo, né? Sim, vamos falar de jogo. Que é a minha parte mais interessante. Eu não sei se o... Ó, não sei se você tá preparado, mas a primeira coisa que eu queria mostrar era os piques... Piques e bans Não. primeiro jogo. Primeiro eu quero mostrar os piques do Pet. Ah, Que eu separei umas coisinhas. Mano, o professor Joko tá presente. Não, é porque tem muita isso. gente que critica draft sem entender o que tá acontecendo. Tá, não, eu acho legal. Então a gente vai fazer uma... ambientar as pessoas pra falar de draft antes. Primeira coisa que eu já vou te falar Vou aprender também. antes de qualquer coisa. Algumas coisas que ninguém fala. Primeiro que, quando você chega numa final de qualquer coisa, seja aqui no Brasil, seja lá fora, existe uma tendência indireta aos times não irem tão agro no primeiro jogo. Quando é BO5, vale muita coisa e tal. O primeiro game é um game que os dois times, geralmente, eles colocam algum tipo de insurance na comp, alguma coisinha de late game, jogam mais cautelosos, não tem tanta kill, porque todo mundo tá muito nervoso. Isso é normal, é parte do jogo. Tá. Então aqui no Brasil, ainda mais, é muito comum os dois times darem composições mais de scaling no primeiro jogo. Tá. Não totalmente, mas mais de scaling. Tá. Pra se desandar, poder voltar lá depois Nem dos 30. só isso, é porque existe um risco do adversário ficar nervoso e errar muito. E aí você já tem a sua segurança. Como mais, não vou lá nem scaling tanto, mas mais teamfight, mais redondinhas. A Loud veio pra essa final com proposta muito, 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 muito clara. Que foi pra ser o beatdown em todos os jogos. LoL é um jogo que, querendo ou não, e a maioria dos jogos competitivos de MOBA acabam sendo assim, mas você tem sim uma definição do jogo em draft. Uma parte do jogo é definida em draft. Não é uma questão só de power pick ou de qualquer isso, eu acho que tem muito a ver com conforto do jogador também. Hoje em dia eu já tenho quase 10 anos de experiência para poder falar. Mas o que sempre acontece, quase sempre, é que um time vai ser mais forte no começo do jogo, o outro vai ser mais forte depois. Tá. A diferença pode ser pequena, mas isso acontece. Tá. Quem é mais forte, a gente chama de beatdown, que é o time que tem que ter a iniciativa, então ele tem que propor jogo. Tá. Quem vai jogar mais forte no early, isso. Tem que ficar propondo o jogo, porque, Tá. querendo ou não, ele vai perder por tempo. Tá. Então ele tem que tentar abrir uma maior quantidade de vantagem antes dos 25 minutos. Então, o negócio é que pra uma final, você ir super agro, que nem a Loud foi, você tem que estar muito confiante. E eles foram agro nos 3 jogos. Tá. Diferente dessa série que eu te falei que eles perderam pra PEN, de 3-2, onde o jogo foi muito mais equilibrado. E a Loud já vinha mostrando essa agressividade desde o jogo contra a Fúria. Se ele fala de nó tático da PEN contra a Loud na eliminatória, a gente chegou, não sei se eu cheguei a comentar porque eu não tava aqui, mas a Loud literalmente mostrou pra Fúria, inclusive no Blue Side, que eles tinham muito mais repertório e muito mais noção do que tá acontecendo nesse meta. Aham. Então isso foi muito positivo. A parte que pegou um pouco é que aí você tinha falado sobre a PEN. A PEN era como na fase de grupos. Talvez não tivesse o melhor early game do mundo. Mas quando eles encaixavam o jogo mid-late game, isso eu sei por uma questão de hoje ter conversado com pessoas e entender um pouco de como o Cheiro trabalha, em questão de mapa e tal, que curiosamente o Tim e o robô também sabiam. Aham. Isso com certeza foi uma vantagem no end of the day, né? Mas a PEN, ela tinha isso. Ela demorava um pouco e quando engatava era muito mais potente nesse sentido. Sim. Então, a Loud jogou com uma proposta diferente, entre aspas, mas uma proposta que, para uma final, ela precisa de uma performance individual muito alta para ser aplicada. Porque quando você joga com tanto early game quanto eles jogaram, cara, você vai ter esse peso individual muito grande.